Olha só, e agora a gente fala sobre a morte do motorista de aplicativo Rainieri Torres, de 35 anos. O corpo dele foi encontrado hoje pela manhã em uma região de mata na cidade universitária. Inclusive, a cobertura exclusiva aqui no Balanço Geral Alagoas, aqui na TV Pajuçara. O repórter Hélio Góes, que acompanha o caso desde o final de semana, tem os detalhes. Nós fizemos toda a cobertura desse caso, falamos com a mãe do Rainieri Torres Bianchi, de 35 anos de idade. Fizemos aí uma cobertura com os motoristas de aplicativo, mas a notícia é triste. A polícia localizou o corpo do Rainieri Torres Bianchi, de 35 anos de idade, parte alta da capital alagoana, mais precisamente por trás da Universidade Federal de Alagoas. Toda a polícia nesse momento está no local, inclusive eu vou chegar próximo aqui do delegado, Dr. Eduardo Melo, que é o coordenador da Delegacia de Homicídios da capital alagoana, que confirma exatamente o corpo do motorista de aplicativo Rainieri Torres Bianchi, de 35 anos de idade. É uma notícia que, claro, não gostaríamos de passar. Está aqui os dois delegados, o Dr. Fábio Costa e o coordenador da Delegacia de Homicídios, doutor Eduardo Melo, já confirmado, o corpo realmente é do Rainieri. Confirmado, é o corpo do motorista de aplicativo e foi encontrado agora pelas equipes da Homicídios e da DEIC. Inclusive, ontem, doutor, eu fiz uma cobertura de uma manifestação de vários motoristas de aplicativo no sentido de mobilizar mais ainda a polícia para tentar localizar o Rainieri. Mas, infelizmente, hoje pela manhã, a notícia realmente é muito desagradável, né, doutor? Verdade. Agora, assim, a gente tem que destacar que a polícia sempre está trabalhando. No entanto, a gente não divulga os trabalhos que estão sendo realizados, trabalhos investigativos. A Polícia Civil, por meio da Homicídios e da DEIC, já estava trabalhando no caso desde o desaparecimento, certo? E avançou com algumas diligências e, por causa dessas diligências e dessas investigações, conseguiu hoje chegar nos autores do crime e no corpo da vítima. Doutor, o senhor já tem informações de que forma aconteceu esse crime, doutor? Então, já temos detalhes da dinâmica do crime, dos envolvidos, mas isso aí a gente vai deixar para divulgar depois, quando fizermos as oitivas formais de todos os envolvidos e testemunhas. A dona Fátima, que é a mãe do Rainieri, ela sempre informava para a imprensa. No caso, eu fiz uma cobertura bastante efetiva lá na residência dela, ontem também fazendo buscas, e as informações é que ele recebeu uma chamada de um telefone para uma corrida exatamente na quinta-feira à tarde. Tem alguma coisa a ver com esse caso, doutor? Não preciso só adiantar, mas só para a gente ter uma ideia, para a sociedade entender. Então, ele foi chamado para uma corrida, certo? Uma corrida particular, não pelo aplicativo, e atraído para esse crime. Agora, se foi essa chamada referida pela mãe, a gente ainda não pode afirmar. Os possíveis autores já estão presos? Todos, absolutamente todos os autores envolvidos direta e indiretamente com o fato já estão presos e sendo conduzidos para homicídios. Dá para o senhor adiantar qual foi a linha de investigação do que se tratou, se foi um crime passional, se foi latrocínio? Dá para adiantar, doutor? Então, a informação preliminar que a gente pode repassar é que se tratou de fato de um homicídio. E aí foi um passional, mas detalhes apenas após essas oitivas e a formalização dos procedimentos. Perfeito. Obrigado, doutor Eduardo Melo. Agradeço. Doutor Fábio Costa também ficou nesse caso. A mãe cobrava, doutor Fábio Costa, da imprensa, que a polícia entrasse no caso com mais efetivação, mas como o doutor Eduardo já falou, nós que fazemos aí coberturas na área policial, sabemos que a polícia está nos bastidores trabalhando no sentido de elucidar, e foi exatamente isso que aconteceu, né, doutor Fábio? Exatamente, a Delegacia de Homicídios da capital fez um brilhante trabalho, já estava trabalhando no caso, conseguiu, enfim, passar uma linha de investigação, conseguiu chegar nos autores. Nós apenas viemos dar apoio aqui para a deflagração da operação, né, nessa madrugada, e tivemos êxito em localizar os suspeitos. Eles acabaram apontando onde o cadáver tinha sido desovado. Os objetos que foram subtraídos foram encontrados, ou seja, não há absolutamente nenhuma dúvida quanto à autoria, quanto à motivação do crime
e todas as demais circunstâncias, né? O fato é que, como foi dito pelo delegado Eduardo Mero, desde o desaparecimento, a Delegacia de Homicídios da capital já estava apurando o caso através da delegada Tassiane Ribeiro, conseguiu aí chegar na autoria desse bárbaro crime. O Rainieri, pelo que tudo indica, foi atraído, né, para o crime, né, doutor? Exatamente. A Delegacia de Homicídios da capital, posteriormente, vai passar todas as informações e detalhes no que diz respeito ao nome dos envolvidos, a motivação e a forma com que esse crime foi praticado. Uma dica para os motoristas de aplicativo: às vezes eles fazem uma corrida com uma determinada pessoa, aí vem a segunda corrida, na terceira eles se tornam mais íntimos e aí eles fazem corridas fora do aplicativo. Isso é um perigo, né, doutor? É um perigo, porque uma das vantagens do aplicativo é justamente ter o registro, ter o cadastro da pessoa que está solicitando aquela corrida. Quando você faz uma corrida que ela não é feita através do aplicativo, você perde todo esse vínculo, o que facilita a prática de crimes e dificulta a investigação para que a gente conclua o que de fato ocorreu em determinados casos. Nesse momento, equipes do Instituto Médico Legal já colocaram o corpo do Rainieri dentro do carro e vão levar para o Instituto Médico Legal. O doutor Fábio Costa é um preso aí desse caso? São alguns suspeitos que foram detidos. Alguns deles têm participação direta, outros participação indireta, como por exemplo alguns indivíduos que pegaram alguns pertences que foram subtraídos. Todos eles serão encaminhados para a Delegacia de Homicídios da capital para que possamos individualizar a conduta de cada um deles. E são 3 envolvidos diretamente, seria uma mulher, né, dentre esses 3, e outros prováveis 3 que também participaram indiretamente desse crime. Pois é, então foi rapidamente solucionado o crime. Ontem nós mostramos, inclusive, ao vivo aqui, né, os amigos do Rainieri fazendo uma movimentação na porta da DEIC, pedindo agilidade. Mas enquanto isso, né, a polícia estava já investigando, já estava na cola desses assassinos, né, dos que participaram do crime. A gente pode acompanhar, inclusive no TNH1, tem os detalhes também desse crime. A gente acompanhou agora com o Hélio Góes todas as informações. Então o que é que aconteceu? O Rainieri teria se engraçado com essa menor, né? E aí o namorado da menor viu as mensagens, a troca de mensagens entre os dois, não gostou e arquitetou o crime, junto com 2 comparsas, né? Então o namorado da menor é justamente o Everton Nascimento, de 19 anos. Ele teria planejado o crime com mais 2 comparsas, o Luan Vitor, também de 19 anos, e o Washington Roberto, de 21 anos. Todos foram presos pela polícia, todos. E a menor foi apreendida também, né? A jovem namorada do Everton. Então, esse caso vai continuar, né? Agora a polícia, inclusive, já encontrou o corpo, que era o que estava faltando, né? Inclusive, depois que eles foram presos, eles mostraram o local realmente onde o corpo foi deixado e o jovem Rainieri, que foi estrangulado até a morte, né? E acabou morrendo e sendo abandonado nesse local. No IML, o repórter Hélio Góes também conversou hoje com a irmã de Rainieri e um amigo, que conta um pouco sobre a relação deles com o motorista. Vamos acompanhar. A Tássia, a irmã que acompanhou toda a situação, chorando, um momento difícil, esperava encontrar ele com vida, né, Tássia? Sim, sim. A esperança é a última que morre, né? Com vida. Já todo mundo assim, abalado, minha mãe. Como era o Rainieri dentro de casa com você? Companheiro, amoroso. Sempre foi meu amigo. Com minha mãe, sempre dava satisfação quando estava em algum lugar, ligava sempre, em uma hora. Sempre foi carinhoso, sempre foi meu amigo. Sempre foi. Quantos irmãos, Tássia? Com ele, nós somos em 4. Eram 2 homens e 2 mulheres. Seu último contato com ele, qual foi o dia, a hora que você conversou com ele, que ele saiu para fazer o trabalho dele? Como foi o último contato com ele? Foi dia 27, 5 horas da tarde, na quinta-feira. Foi a última vez que eu falei com ele. Aí ele saiu e não voltou mais. Foi fazer uma corrida pelo aplicativo, pelo privado, e não voltou mais. Desde quinta-feira. Vários motoristas estão aqui também
amigos do Ranieri. Você era amigo do Ranieri, né? Isso. Qual é o nome? Washington. Você participava ontem também lá em frente à DEIC, pedindo à polícia para entrar no caso, enfim, mas não esperava essa situação, né? Não, com certeza, né? A gente está sempre aí na rua, pedindo um apoio para ver se resolveu o mais rápido possível para poder sair dessa agonia. Infelizmente, foi resolvido, né? Da pior forma, né? Ranieri era um bom amigo? Isso, com certeza. Qual foi o teu último contato com ele? Rapaz, eu fazia uns dias que eu não tinha visto antes do sumiço dele, acho que já tinha uns 10 dias, foi a última vez que eu tinha visto ele, né? A gente conversou e tudo, de lá pra cá eu não tive contato com ele mais não, entendeu? Aí só fiquei sabendo da notícia só, que ele tinha sumido. Tem informações que ele era um cara alegre, companheiro, aquele cara que se preocupava com todos vocês também, né? Isso, com certeza, né? Amigo, prestativo, solidário. E por isso a comoção de todos os que estão aqui, né? Por conta disso, né? O apego dele com a mãe era tão grande que a última corrida ele avisou para a mãe: mãe, eu recebi um telefonema de fulano de tal e vou fazer essa corrida, não foi? Tudo era com minha mãe. Tudo. Ele era o mais apegado, porque ele que morava só ele com minha mãe. E ele era o mais apegado, ela é mais apegada a ele, entendeu? Eu acho que por isso que a dor dela é maior do que qualquer outra coisa. Vamos voltar agora a falar sobre o corpo do motorista de aplicativo encontrado hoje. A gente tem ao vivo o repórter Hélio Góes com mais informações sobre a liberação do corpo lá no IML. Boa noite, Hélio Góes. Boa tarde não, boa noite, né, meu querido Edson Moura, boa noite para você que está no outro lado assistindo o Cidade Alerta Alagoas. É isso mesmo, meu querido Edson Moura, a previsão é que o corpo do motorista de aplicativo Ranieri seja liberado amanhã por volta das 7h30 da manhã. Logo em seguida, há um cortejo, inclusive vários motoristas de aplicativos, eles vêm aqui para o Instituto Médico Legal e vão sair pela cidade até o cemitério de São José, onde vai acontecer o enterro por volta das 10 horas da manhã. Portanto, o corpo do motorista de aplicativo Ranieri ainda está aqui no Instituto Médico Legal e a previsão é de liberação amanhã a partir de 7h30. Logo em seguida vai sair o cortejo para o cemitério de São José. Eu volto com você, Edson Moura. Hélio, eu queria só fazer uma pergunta a você. Você acompanhou esse caso desde o início, né? Inclusive até a preocupação da família, o apelo da mãe, né? Ontem a gente acompanhou e mostrou ao vivo aqui a movimentação dos amigos também desse motorista de aplicativo. É lógico que a situação é muito complicada depois que você tem essa confirmação e da forma brutal como o crime ocorreu também, por estrangulamento, quer dizer, deve ter sofrido bastante aí o Ranieri e a comoção é total, né, Hélio? É verdade, Edson. Eu falava logo cedo com a irmã do Ranieri e ela me passava informações tristes, como a dona Fátima, que é a mãe do Ranieri, ela estava totalmente inconformada, que inclusive ela pegou o dinheiro que tinha na poupança, meu caro Edson Moura, e deu para o Ranieri comprar um veículo para fazer Uber na cidade. E quinta-feira passada recebeu uma ligação de uma jovem que já tinha efetuado 2 corridas com ele, e essa jovem, na verdade, existia um clima entre os dois, meu caro Edson Moura, conforme a delegada falou conosco, havia um clima de paquera, né? E o namorado dessa jovem, menor de idade inclusive, 17 anos de idade, começou a cortejar também o Ranieri, onde quinta-feira ela ligou para ele por volta das 17 horas e pediu para que ele subisse para a parte alta de Maceió para fazer uma corrida. E o Ranieri conversou com a mãe dele: mãe, eu vou subir para a parte alta agora para fazer uma corrida. E ela falava: meu filho, já são 5 horas da tarde, você não acha muito tarde para subir? Não vai valer nem a pena devido ao trânsito, enfim. Mas ele disse: não, mãe, eu vou subir porque essa minha cliente ela é especial, já fez 2 corridas no meu carro e me chamou. É um caso de urgência, e ele subiu. Quando subiu, é a verdadeira corrida da morte, né, meu caro Edson Moura? Tinha ali um esquema já planejado, por ciúmes do namorado dessa jovem, terminou matando o Ranieri. A polícia começou a intensificar as investigações, inclusive ontem mostramos no Cidade Alerta um possível protesto
o início de protesto por vários motoristas de aplicativo solicitando à polícia uma maior intervenção para elucidar esse problema, porque até então ninguém sabia onde estava o Ranieri. E o delegado Fábio Costa conversou, com um dos motoristas e pediu mais paciência, mais calma, que a polícia estava investigando. Inclusive ele solicitava para o motorista entrar em contato com o delegado-geral de polícia para que pedisse também fizesse essas solicitações. Já no sentido, Edson Moura, o doutor Fábio já conversando com ele no sentido de não passar as informações que a polícia já tinha, para não atrapalhar as investigações. Quando foi na madrugada, a polícia conseguiu pegar ambos, e eles levaram a polícia até o local do crime. E por volta de 5 horas da manhã, a polícia localizou o corpo do Ranieri. Inclusive mostramos em absoluta primeira mão para o programa Balanço Geral. Infelizmente, essa situação é muito constrangedora para a família. E Dona Fátima, que inclusive parabenizou nossa equipe de reportagem, porque começamos a fazer passar as informações para a sociedade alagoana, pedindo para quem tivesse informações, ligasse para o Disque Denúncia, e pegamos esse caso no começo, no meio e, infelizmente, com esse fim trágico, Edson Moura. Obrigado, Hélio, parabéns pelo trabalho, e aqui os nossos sentimentos, a toda a família aí do Ranieri. E a polícia, claro, já prendeu, e agora a justiça vai julgar aí os suspeitos do assassinato. Na verdade, eles já até confessaram o crime, o namorado da menor, que não gostou, que por ciúmes arquitetou esse plano, e os 2 comparsas que participaram efetivamente do crime. Os 3 de maiores, os maiores já estão presos, os 3 homens, e a jovem, a menor de 17 anos, que, enfim, teria conversado, trocado informações, enfim, e o namorado não gostou com o Ranieri, e ela também está exatamente apreendida, tá certo? Mais um caso que nós mostramos aqui, um triste caso, e agora está nas mãos da justiça.